Estamos de volta com o UFSC Entrevista e o nosso entrevistado de hoje é o mestrando em Finanças Marco Goulart, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. É o seguinte, como que surgiu a ideia de pesquisar sobre neuroeconomia? Por que neuroeconomia? Bom, como investidor, eu sempre tive curiosidade em entender um pouco mais o que estava acontecendo. Há quanto tempo você investe em Bolsa de Valores? Há mais de 6 anos. Então, eu sempre tive curiosidade de entender esse comportamento das pessoas, até o meu próprio comportamento quando eu estava tomando a decisão. E também um pouco por questionar essa questão de racionalidade, de que todo mundo consegue tomar uma decisão boa, e partir um pouco por um conceito de método, de análise, na hora de você selecionar as empresas onde você acredita que pode ter um retorno superior à média do mercado. É um pouco isso, achar que em alguns momentos as pessoas não estão tomando boas decisões, né? Então surgiu esse meu interesse, e aqui dentro do mestrado eu pude desenvolver isso junto com o meu professor orientador, o professor Newton, e também unindo várias áreas de conhecimento, que eu acho que isso é uma das grandes vantagens que a gente tem aqui dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. Então eu entrei em contato com o pessoal do curso de neurociência, do curso de psicologia, também do curso de computação, para desenvolver uma simulação de investimentos onde eu pudesse observar algumas dessas características fisiológicas que eu comentei com você antes, do investidor quando ele estava ali participando dessa simulação. Sim. Bom, quanto tempo que você pesquisa na área de neuroeconomia? Aqui na UFSC há 2 anos. Sim. 2 anos que estamos desenvolvendo esse projeto, que é o meu trabalho de mestrado, né, nessa linha de neuroeconomia. E agora, recentemente, aprovamos um projeto também no CNPq, que vai possibilitar a compra de um equipamento específico para verificar essas variáveis fisiológicas, né, que é a temperatura do corpo, enfim. Sim. Que, por enquanto, a gente está com uma parceria com o pessoal do curso de psicologia, neurociência, para realizar esses experimentos do meu mestrado. Mas a ideia é desenvolver isso aqui dentro da UFSC também, que seria um campo muito fértil, muito interessante. E os principais autores sobre neuroeconomia são da onde? Americanos? São principalmente dos Estados Unidos. Essa é até uma coisa que eu gostaria que tivesse mais aqui no Brasil. Eu sempre fico me perguntando, poxa, por que a gente não está fazendo isso aqui, né? Então, eu espero que esse meu trabalho também seja uma contribuição para motivar as pessoas. E aqui no país, quais os mais, os que estudam há mais tempo sobre neuroeconomia? Pode-se dizer, neurociência tem um pesquisador muito reconhecido mundialmente, que é o Nicolelis, que inclusive está sendo indicado ao Prêmio Nobel nessa linha de pesquisa, mas especificamente sobre neuroeconomia, eu acredito que ainda não, essa linha de pesquisa ainda não desabrochou aqui no Brasil, digamos assim. Sim. Até porque isso exige um equipamento muito caro, que é o que está sendo utilizado lá nos Estados Unidos principalmente, que é essa máquina de ressonância magnética funcional, né? Então tem projetos para isso também aqui na Universidade Federal? O nosso projeto é adquirir uma máquina de biofeedback, que se chama. Seriam essas variáveis que também estão relacionadas ao nosso estado emocional e ao nosso sistema nervoso, que é comandado pelo nosso cérebro. Então seria uma maneira com um custo menor de fazer pesquisas nessa linha, né? Sim. Já dá para ter algum resultado do que tu já estudou até hoje? Os resultados da minha pesquisa no mestrado ainda são preliminares. A gente está em fase de análise de dados, enfim. Mas acredito que vão ser resultados bem interessantes na linha do que está se propondo. Em termos de aplicações práticas dessa tecnologia de biofeedback, já existe uma série de aplicações para isso. Nos Estados Unidos, algumas empresas, inclusive, que têm serviços, produtos nessa linha.
Então, assim como tem neuroeconomia, também existe uma linha de neuromarketing, né? Então, você pode estudar como as pessoas estão reagindo, como essas áreas do cérebro mais primitivas estão reagindo, por exemplo, a um filme, a um jogo de videogame, a uma propaganda, até mesmo um discurso político. Então, existem empresas nos Estados Unidos que fazem esse tipo de análise. E as tuas pesquisas estão direcionadas para alguma coisa desse gênero? Não? As minhas pesquisas, eu dei exemplos mais nessa linha de neuromarketing, né? As minhas pesquisas estão mais voltadas para a gente entender melhor quais são as relações entre essas variáveis fisiológicas e a tomada de decisão dos sujeitos. Então, será que quando o sujeito lá na simulação de investimentos ele está tomando uma decisão não muito racional, será que ele está com uma maior ativação fisiológica, ele está mais estressado, ele está mais calmo? Será que o sujeito mais calmo ele toma melhores decisões ou não? Então a gente verificou ainda que de maneira preliminar que aquelas pessoas que estão com maior ativação fisiológica, quando elas estão perdendo, elas tendem a realizar aquela perda. Ou seja, isso vai um pouco de encontro com o que já foi estudado. A pessoa está um pouco mais estressada, né, pode-se dizer, e aí ela realiza aquela perda. E ela está sendo mais racional, porque ela está conseguindo realizar aquela perda, diferente daquele exemplo que eu te dei antes. É claro que isso ainda é um resultado preliminar, então a ideia é que cada vez mais pesquisas sejam realizadas e a gente possa entender isso um pouco melhor. Assim como eu falei que existe toda uma questão de produtos e serviços nessa linha de neuromarketing, você também pode desenvolver sistemas que vão indicar para a pessoa, olha, o teu estado emocional agora é esse, geralmente quando você está assim, você toma boas decisões ou não, então as tecnologias podem evoluir nessa linha, cada vez mais esse equipamento de biofeedback vai ficar com um custo menor, e aí nesse momento, quando você tiver essa disponibilidade de tecnologia, essas pesquisas vão ser muito importantes. Você entender como é que as pessoas reagem, como é que as pessoas tomam decisões e qual é a influência dessas variáveis fisiológicas nessa tomada de decisão. Bom, Marco, nosso programa está chegando ao fim e o UFSC Entrevista gostaria de agradecer, né, a sua presença aqui para explicar um pouquinho mais do que é a neuroeconomia, né? Que é um assunto bastante novo, mas que, como tu acabou de falar, possui bastante aplicação, né? Depois de várias pesquisas, depois de bastante estudo, a gente pode aplicar em diversas áreas. Certo. Obrigada. Gostaria de fazer um agradecimento também. Fique à vontade. Primeiramente a vocês aqui do jornalismo da UFSC, e também gostaria de agradecer principalmente ao meu professor orientador, o professor Newton da Costa, também o professor Jurandir Macedo, que são professores aqui da universidade, o professor Emílio Takase e o professor Ricardo Oliveira, que hoje é diretor aqui do Centro Socioeconômico, que tem me apoiado bastante nessa linha de pesquisa e estão sendo fundamentais aí para desenvolver essas pesquisas dentro da Universidade Federal. É isso aí, obrigada, Marco. Obrigado também. Bom, o UFSC Entrevista vai ficando por aqui e nós nos encontramos no próximo programa. Até mais.